Nesse vídeo eu queria falar sobre a tarefa e a origem da teologia. Por que as pessoas começaram a estudar a teologia sistemática? Em outro vídeo a gente definiu teologia como o estudo de Deus e do nosso relacionamento com Ele. O que eu estou dizendo aqui é que a tarefa da teologia é cumprir esse estudo, é estudar aquilo que a gente puder conhecer a respeito de Deus e do nosso relacionamento com Ele. E a igreja sentiu a necessidade de estudar essas coisas, de sistematizar essas coisas desde muito cedo, desde muito pouco depois da época dos apóstolos. E essa necessidade surgiu em três vias, por três motivos diferentes. Surgiu a necessidade de estudar teologia, de sistematizar a teologia, primeiro para defender e salvaguardar a fé, o elemento apologético. Logo depois da época dos apóstolos, muitas outras pessoas, muitos falsos mestres entraram na igreja ensinando coisas erradas e a igreja precisava defender a fé, defender aquilo que era correto e verdadeiro. Esse é o elemento apologético. O segundo elemento, o segundo motivo porque a igreja sentiu necessidade de estudar teologia era para instruir novos convertidos. É o elemento catequético que eu estou chamando aí. As pessoas que acabavam de se converter ao cristianismo precisavam ter uma noção básica de teologia e das doutrinas básicas do cristianismo para poder viver sua vida cristã. Então elas precisavam ser instruídas. E o terceiro motivo, porque a igreja sentiu a necessidade de estudar teologia, foi para fundamentar e avaliar sua própria pregação. Isso é o que eu estou chamando de elemento dogmático. Dogmático aí quer dizer é a atividade da igreja quando ela avalia sua própria pregação, né? Não só os novos convertidos precisavam de teologia, de ter um conhecimento sistemático das escrituras, mas os próprios pastores, os próprios mestres e professores da igreja precisavam desse conhecimento para poder preparar os seus estudos e para poder avaliar uns aos outros. Então esse é o elemento dogmático que entra aí. Vou dar alguns exemplos de documentos muito antigos da história da igreja, onde a gente percebe esses elementos. Primeiro, um exemplo do elemento apologético. Esse documento é a carta de Inácio aos Trallianos. Foi escrita no ano 110 depois de Cristo, veja, muito pouco depois da época dos apóstolos. O apóstolo João tinha quase acabado de morrer e Inácio também está sendo martirizado. Diz a tradição que esse Inácio era discípulo direto de João e ele está a caminho do martírio dele e ele escreve para os trallianos, ele diz assim: mantende-vos surdos na hora em que alguém vos falar de outra coisa que não seja o seguinte: Jesus, da descendência de Davi, filho de Maria, o qual nasceu de fato, comeu, bebeu, foi de fato perseguido por Pôncio Pilatos, crucificado, morreu. E o que ele vai falar aqui é basicamente o núcleo, o meio do credo apostólico, daquilo que hoje a gente chama de credo apostólico. E ele está dizendo para os irmãos: olha, mantende-vos surdos se alguém falar de alguma coisa na igreja que não seja disso. Porque se alguém ensina alguma coisa na igreja diferente disso, essa pessoa é um falso mestre. Então, a igreja sentiu a necessidade, o Inácio sentiu a necessidade de defender a fé, de proteger aqueles irmãos, de que aqueles irmãos acreditassem na coisa certa e soubessem reconhecer quando um falso mestre está ensinando na igreja. E é isso que ele está dizendo. Eles vão reconhecer um falso mestre quando eles virem uma teologia errada. Então é por isso que a gente precisa estudar teologia sistemática. Uma segunda necessidade que surgiu também muito cedo na história da igreja, veja, esse documento aí é do ano 150 depois de Cristo, era a necessidade de ensinar os novos convertidos. Esse documento a gente chama ele de Didaquê, mas ele não tem título, ele não tem autor, a gente não sabe quem foi que escreveu, mas alguém escreveu isso por volta do ano 150 depois de Cristo. E diz assim o documento: existem dois caminhos, começa assim, o caminho da vida e o caminho da morte, e há uma grande diferença entre os dois. Este é o caminho da vida, e ele vai explicar o que é o caminho da vida. Primeiro, ame a Deus e tudo, e ao longo do texto inteiro, se você ler o restante do texto, você vai ver que ele vai ensinar como é que se faz a ceia,
como é que se faz as coisas básicas na igreja, o significado das coisas básicas na igreja, como é que é a vida cristã. Então ele está ensinando para novos convertidos. Só que isso, no fundo, é teologia. Isso que ele está ensinando aqui e ao longo de todo o documento é teologia sistemática. Então, por quê? Porque os novos convertidos têm que ter uma noção básica para não ficarem perdidos dentro da igreja. Então essa necessidade também foi sentida desde muito cedo na história da igreja. Uma outra necessidade que a igreja sentiu foi o elemento dogmático. A igreja precisava, não apenas os novos convertidos, mas os pastores, os professores dentro da igreja, precisavam ter uma noção das doutrinas, precisavam de uma sistematização das doutrinas para preparar os sermões, para preparar estudos para a igreja. E aí, esse documento aí é uma citação de Orígenes, cerca do ano 230 depois de Cristo, ainda bem cedo na história da igreja, e já bem cedo Orígenes vai falar que muitos que declaram crer em Cristo discordam entre si. Ele está dizendo que muita gente diz que crê em Cristo, mas discorda entre si não apenas em coisas pequenas e mínimas, mas também em coisas grandes. Discordam sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E não só sobre essas coisas, mas também sobre muitas outras coisas. E aí Orígenes diz: por isso me pareceu necessário estabelecer uma linha certa e uma regra manifesta, para que em seguida possamos investigar as demais coisas. Então, Orígenes sentiu a necessidade de estabelecer as doutrinas básicas do cristianismo antes de poder investigar qualquer outra coisa. E ele está escrevendo isso para pastores, para os professores da igreja. Então, essa necessidade da igreja avaliar se a sua pregação é correta ou não, se aquilo que a igreja acredita está correto ou não, também foi sentida desde muito cedo na história da igreja. E hoje não é diferente. Essas três necessidades que surgiram no século I, II e III da igreja continuam hoje. Hoje também a gente precisa defender a fé contra falsos ensinos. Hoje também a gente precisa instruir novos convertidos. E hoje também a gente precisa fundamentar e avaliar a pregação da igreja. É por isso que até hoje a gente ainda precisa da teologia sistemática. A tarefa da teologia sistemática não acabou. A tarefa de sistematizar aquilo que a gente sabe sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele, tem motivos muito úteis e não acabou. Começou desde muito cedo na história da igreja e a gente ainda precisa disso até hoje.